Olá, amigos da Rádio da Terra, já estamos aqui mais uma vez e, como sempre, ao vivo, conversando com você, trazendo informações, sempre informações interessantes. Antes de dar boa noite ao nosso entrevistado, dá um oi para mim, por gentileza, se vocês estão ouvindo bem, só para que a gente não corra o risco de ter algum conflito aí. Computador tem dessas coisas, né? Vocês sabem. Só me dá um boa noite aí, se o som tá ok, se vocês estão ouvindo bem. E aí nós vamos começar a nossa entrevista em mais um dia com informações intrigantes, ok? Todo mundo ouvindo bem? Maravilha! Boa noite, Marlon! Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar de volta aí. Não é entrevista, né, Celso? É o nosso bate-papo das quartas da noite. Opa, e que gostoso esse bate-papo, né, Marlon? Mais uma vez eu te pergunto, alguma repercussão do último programa? Como é que foi para você? O que eu tenho observado é que a nossa audiência ela vai crescendo de forma lenta, gradual, mas sólida. Que assim seja. Eu fiz uma enquete novamente, que no primeiro programa eu fiz, e depois no segundo programa eu fiz de novo uma enquete no grupo da Rádio da Terra. Tivemos lá 100% de aceitação e 100% de que as pessoas realmente querem continuar aquele tema que nós iniciamos na semana passada. Então, ou seja, né? Bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado, Celso. Hoje a gente vai dar continuidade nesse tema, inclusive trazendo algumas informações como exemplos que veio ocorrendo desde a semana passada, que se intensificaram pelo menos até ontem, quando teve um hangout, que eu acho que foi um hangout assim, um divisor de águas para encerrar o assunto, que na verdade é simplesmente mais um instrumento de desinformação dentro do nosso cenário político que a gente vive, dentro dessa efervescência e dessa... Porque na verdade, nós temos desinformação aliado à falta de informação. Então, se fosse um processo só, são dois processos acontecendo concomitantemente. Então, isso dificulta bastante. E eu acho que a desinformação, ela sendo combatida ou evitada ou esclarecida de uma forma, os dados sendo esclarecidos de uma forma rápida, a falta de informação, a gente dá algum jeito, né, graças a essa ferramenta chamada internet, para suprir a falta de informação, e os grandes meios de comunicação de massa deveriam cumprir, mas infelizmente devido a algumas situações em que esse complexo informativo vem passando nos últimos anos, a gente acaba ficando sem aquilo que mais precisava e que é uma obrigação, né, do meio de comunicação de massa, que é informar. Infelizmente a gente está sem essa informação. Eu comentei a respeito de fatos que têm a ver com desinformação. A semana passada se acirrou um pouco, que foi a questão da discussão entre um discurso ou uma utilização de um termo por pessoas ou por grupos que defendem uma mudança nesse cenário político nacional, dividido entre intervencionistas e depositores. Então, o debate todo foi quase que um debate epistemológico, né? Qual é o significado, onde é que se encaixa essa questão de posição, né, dentro do nosso contexto, dentro do nosso cenário político que a gente vem observando, com vários grupos e correntes aí lutando e se mobilizando para tentar mudar os rumos do nosso país. Chega-se à conclusão de que, infelizmente, o cidadão
ele não vem mais pensando com o cérebro, ele vem pensando com as pernas, porque a alegação de utilizar um termo perigoso, né, dentro do cenário político, que é o termo deposição, que não é um termo legal, digamos assim, não é nem citado em nenhum parágrafo da Constituição, mas que as pessoas simplesmente acharam bonito como uma forma de impactar a sociedade para tentar trazer as pessoas para as movimentações de rua. Então, isso aí é uma coisa muito perigosa. Quando a gente fala em informação, ou se informa bem, ou não se informa. Esse tipo de estratégia ou de ferramenta para mobilizar a população, além de ser um grande tiro no pé, acaba colocando em risco a própria sociedade dentro desse contexto que a gente está vivendo. Então, isso aí a gente pode chamar de desinformação, né? Porque já não basta a sociedade estar tão carente de informação boa para que ela possa ter lá a sua formação de opinião individual, e aí me aparece esses grupos ou esses pseudo-líderes aí malucos pregando como se fosse um remédio imediato, uma aspirina para o cenário, né? E que, de alguma forma, além de desinformar a população, eles acabam criando um discurso de histeria e de insegurança social, até, por que não? Que se resume numa autopromoção. Então, esse assunto ontem acabou sendo debatido no hangout da página do Brasil Sem Comunismo, e que, por A mais B, um membro desses líderes aí que ficaram pregando a deposição, se mostrou sem fundamento, sem embasamento, sem argumentação alguma, e que, de uma forma muito clara, né, as pessoas podem ver que realmente deposição não é uma palavra, uma atitude ou uma estratégia a ser tomada dentro do nosso cenário político nacional, e que eu vejo como foi um bom serviço prestado, esse hangout, para se esclarecer essas questões, né, sem depender aí de tititis na rede, pergunta para um, pergunta para outro. Lá estavam os dois lados, quem defendia a deposição, quem defendia a intervenção, e os dados foram colocados, esclarecidos, todo mundo chegou à sua conclusão, né, de uma forma, digamos, bem democrática e transparente. Eu estive vendo um programa onde estavam ali cientistas políticos, pedagogos, cientistas sociais, e se falava muito, e se comenta muito já há muito tempo, essa questão do ensino nacional, aonde, por incrível que pareça, a categoria ou a classe dos profissionais do ensino, eles continuam batendo numa tecla chamada construção do conhecimento, né? A utilização de ferramentas da psicopedagogia ou da própria pedagogia pura, mas que já nos últimos anos, através dos exames internacionais, das provas internacionais, a gente observou aí a queda livre na qualidade do ensino nacional e, consequentemente, nós estamos aí extremamente carentes de bons formados, de bons profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento, justamente por causa de uma metodologia, uma didática e uma estratégia de ensino que veio para não formar ninguém, né? Veio para formar uma massa de manobra, né? Pessoas iludidas com
diplomas, titulações e parece que blindadas a qualquer tipo de questionamento, né, e que faz parte de toda uma estrutura de desinformação. Dentro da cartilha de Antônio Gramsci, ele basicamente, em todos os campos em que ele atua, ele tem como ferramenta primordial a desinformação. Então é muito simples como a gente conseguir isolar a população do debate, tirar as condições das pessoas poderem formar a sua opinião própria e automaticamente participar do debate, do processo político, que é não informar. E quando informa aquilo que interessa o projeto, tá? Então, por exemplo, a gente já observa nos últimos 30 anos o revisionismo histórico nacional, por exemplo. A partir de 1985, tudo que foi feito, desenvolvido, todo o progresso econômico, toda a organização brasileira promovida pelo regime democrático militar entre 64 e 85, de uma hora para outra foi esquecido e só se fala, só se lembra de perseguições, torturas, de DOPS, de mortes, de guerrilha pelo lado dos militares, mas não se fala da guerrilha civil, dos grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil. Então, isso é uma forma de você desinformar. Quer dizer, eles não estão deixando de falar na história brasileira, de um período da história brasileira, mas eles estão falando aquilo que interessa para eles, e não a informação real, fidedigna. Por quê? Porque qual é o perdedor, qual é o derrotado que gosta de contar a sua derrota, né? Então, como nós temos hoje os formadores de opinião, os professores, jornalistas e toda essas pessoas que trabalham no meio da comunicação e da formação do cidadão, todos da esquerda, então eles praticam de uma forma muito assintosa, né, essa desinformação. Ou se omite, ou se fala aquilo que interessa ao projeto deles, que é essa barca socialista que, por enquanto, não encontrou nenhum obstáculo pela frente. A partir dessa manipulação e dessa alienação da sociedade em cima de mentiras ou da omissão dos fatos, nós temos aí um grupo de pessoas vulnerável a qualquer tipo de manipulação. E aí nós temos várias correntes, né? Por exemplo, eu separei aqui alguns dados dentro da cartilha da cartilha gramscista. O Gramsci ele deixa bem claro quais são aonde é que ele vai atacar, né, na desinformação e posteriormente para manipular as pessoas em prol do projeto socialista. Nas escolas, por exemplo, ele observava que as universidades tinham que ser um refúgio ideológico e não uma universidade. Um refúgio ideológico. Buscar a hegemonia nos meios intelectuais. Então, no momento em que universidades, escolas e mídia só falam e só defendem um projeto de esquerda, eu tenho a hegemonia da informação. Construir uma massa de manobra usando as universidades, a mídia e as editoras. Criar uma geração revolucionária nas escolas a partir do ensino médio. Por que do ensino médio? A partir do ensino médio é justamente aquela fase da adolescência que começa a aflorar aquele sentimento de rebeldia. E é aí que entra os agentes desinformadores, os agentes políticos no meio juvenil, e que, se utilizando dessa rebeldia natural do jovem, eles acabam cooptando essa juventude para virarem militantes
Agora não através de um sentimento de rebeldia natural, mas agora esses jovens, eles têm uma bandeira de luta, né? Por isso que a gente vê que a partir do ensino médio a gente começa a ver nos grêmios estudantis, posteriormente nos diretórios acadêmicos e DCE das universidades, como esses jovens já têm uma influência ideológica bastante carregada. Usar professores da nova massa de manobra no ensino básico. Ou seja, aqueles universitários que se formam na área do ensino, eles já vão entrar no mercado de trabalho, já vão começar a atuar em sala de aula como agentes na formação de uma nova geração de jovens doutrinados, influenciados e desinformados para que engrossem fileiras da primeira massa de manobra de estudantes. Então é uma renovação permanente dos quadros. Eles engrossam fileira dos estudantes, os estudantes viram profissionais, eles voltam para o começo do processo novamente. Fortalecer o controle do ensino que não ensina a pensar. Então o Gramsci sabia muito bem que o modelo de ensino que ele propunha era um ensino para não ensinar, para as pessoas não pensar, não refletir. Pessoa que pensa incomoda a revolução, incomoda as estratégias de implementação do socialismo. Então nós temos que formar pessoas que apenas concordem, no máximo elas lutem por esse ideal que elas aprenderam nos bancos escolares. Apagar a memória do povo, reescrevendo a história para fatos e vultos nacionais relevantes. É isso que eu acabei de comentar anteriormente, que hoje, como a nossa estrutura de ensino está totalmente dominada pela esquerda, eles estão revisionando a história nacional. Então, o regime democrático militar, que foi um período de muito progresso, de ordem, de crescimento da sociedade, hoje passa a ser um momento negro da história brasileira, onde a única coisa de bonito que teve foi a luta da juventude da esquerda, através da guerrilha, pela liberdade, pela democracia. Isso é outra balela que já foi derrubada pelos próprios ex-militantes, né? O próprio Gabeira disse que na época ele participou de grupos guerrilheiros, mas eles não lutavam por liberdade e democracia nenhuma. Era simplesmente para implementar a ditadura do proletariado. Mudar valores e princípios éticos e morais. Professores, a partir do ensino médio e fundamental, alterando a ética e a moral dos alunos. Um exemplo prático. Nós temos aí hoje essa questão do movimento LGBT, nós temos uma outra norma que foi baixada, pelo menos aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, dessa questão de gênero, que não existe mais gênero, né? Nas escolas, pelo menos, meninos podem ir no toalete feminino e vice-versa, né? Então, toda essa transformação nos valores éticos e morais de gênero, e que também, de alguma forma, reflita, né, ou agrida, até certo ponto, o núcleo familiar, é exatamente o ponto aonde a gente começa a sair da subversão individual do jovem, passa a tentar subverter o núcleo básico da sociedade, que é a família, né? Então, um outro exemplo bastante polêmico até certo ponto, pelo menos para nós, uma sociedade dita cristã e tradicional, é, por exemplo, o que vem ocorrendo, onde professores do ensino básico e fundamental são homossexuais ou até transexuais. Então, esse tipo de transformação ético e moral junto à juventude, né,
é um outro elemento bastante forte dentro desse contexto de desinformar e transformar ao mesmo tempo. Enfraquecer a vontade nacional. Nós vamos criar pessoas que lutem pelo projeto socialista, que não questionem, né, e que simplesmente aceitem o que lhe é colocado. O individual, né, a pessoa não tem mais uma vontade própria. Ela simplesmente, a vontade dela é a vontade do coletivo, ou a vontade do partido, ou a vontade do movimento social, né? Então tudo ele se resume na vontade de um coletivo, que na verdade pode ser não a vontade de um coletivo, mas a vontade de uma liderança, ou de alguém que esteja acima desse coletivo. Então a vontade nacional, ela é extinta e substituída pela vontade do coletivo, ou do partido, ou quem estiver acima dele. Transformar a consciência nacional em consciência do partido. É exatamente isso. A consciência nacional, ela se forma pela individualidade de cada cidadão dentro de um processo democrático, governo para todos. Então todos respeitam o arcabouço legal da democracia. Cada um vai estar tendo a sua consciência nacional, sabe o que pode e o que não pode, sabe até onde vai a sua liberdade individual, né? Só que o que nós observamos nos últimos 30 anos é que a consciência individual, ela está sendo transferida ou substituída pela consciência coletiva. E a consciência coletiva, ela depende de alguém que lhe oriente, no caso, o partido. No nosso caso aqui, nós temos aí todos esses partidos de esquerda, né, que dão a orientação, a consciência política para os movimentos sociais, toda essa estrutura dentro da sociedade, seja ela no ensino, nos sindicatos, no Sem Terra, etc, etc. Então, a consciência, a vontade, ela depende do projeto ou da iniciativa de quem está no topo da pirâmide, que posteriormente reflete para a base social. Controlar escolas e universidades particulares através de sindicatos e com uma reforma universitária. O que a gente observa? A rede privada de ensino, seja de colégios ou de universidades, elas hoje acabam tendo um vínculo ideológico com o Estado através do sindicato dos professores da rede privada, ou do sindicato dos servidores da rede privada. Então, o Estado socialista, a estrutura socialista que foi montada, ela acaba colocando refém não só os servidores públicos ou aquela estrutura que o projeto montou, mas também a iniciativa privada, tanto de empresas quanto de instituições de ensino. Elas fica todo mundo amarrado nesse pilar central chamado projeto socialista. E tudo isso tem a grande colaboração, né? Tem uma grande parcela de contribuição através da desinformação, da manipulação de informação, e que posteriormente acaba manipulando uma sociedade, né? Ontem eu tive até achei cômico, postaram um vídeo na internet da cena onde estava havendo o hasteamento da bandeira na frente do Itamaraty, as bandeiras do Mercosul, do Brasil e da China. Aí fizeram um vídeo do hasteamento da bandeira e o cara dizendo: o Brasil foi vendido para a China, vamos virar de uma hora para outra um país comunista que nem a China, vamos começar a comer cachorro que nem lá.
Isso aí chama-se desinformação. A China é um país comunista? Ok, é um país comunista. Agora, o cidadão que trouxe essa informação através daquele vídeo, ele desconhece protocolo diplomático, ele desconhece a realidade econômica globalizada, onde a China também, além de fazer negócios com o Brasil, faz com a Europa, faz com o Canadá, com os Estados Unidos, com o mundo inteiro. Então, esse tipo de informação que chega de forma sensacionalista, sem embasamento, sem fundamentação alguma, a intenção era o quê? Era justamente alarmar as pessoas para o problema do socialismo no Brasil. Mas ele acaba desinformando, porque é um desinformante falando para um desinformado. Acaba não surtindo efeito para o objetivo que ele está gerando essa desinformação, né? E acaba colocando em risco todo o conjunto da sociedade, né? Então, a desinformação, ela é um instrumento da esquerda para criar uma massa sem pensar, sem informação, sem ter opinião, a fim de manipular conforme ela achar conveniente para o projeto. Hoje as pessoas aí, através desse vídeo, por exemplo, e através da história da deposição, eles tentaram, de alguma maneira, manipular as pessoas para atrair as pessoas para essa pseudo-oposição contra o governo. Mas a gente também, antes de tentar, de uma forma muito emocional, com muita objetividade, sem analisar o contexto, o cenário, os prós e os contras, né? A gente precisa ver tudo isso, porque às vezes o tiro sai pela culatra e sai feio, né? E aí, na hora de procurar quem é que vai pagar o pato, né, não aparece ninguém. Pois é, professor, deixa eu aproveitar, é que a primeira pergunta feita aqui no chat, já temos aqui algumas perguntas, foi justamente sobre a China, né, que é a do Gustavo Denani, perguntando, professor, o que o senhor acha desse acordo que o Brasil fez com a China? Aliás, vários acordos, né, diversos acordos. Olha, essa questão da China, eu dei uma aprofundada entre ontem e hoje nesse assunto. A gente pode analisar por dois focos. Pelo foco comercial, pelo foco econômico, a China está fazendo com o Brasil a mesma coisa que ela faz com qualquer país do mundo. Seja ele de linha socialista ou não, a China negocia hoje com o mundo inteiro. Mas, por outro lado, a gente observa um aprofundamento do projeto social, implantação da internacionalização do socialismo através da economia. Então, digamos que a América Latina ela vem se aproximando cada vez mais no socialismo. E a China e a Rússia, de alguma forma, vem contribuindo com a internacionalização do socialismo na América Latina através do comércio, através da economia que eles fomentam nos países do continente. Então, por um lado, é positivo. A China vai injetar dinheiro no Brasil, vai ser bom. Até certo ponto vai ser bom para nós. Mas, por outro lado, eu não sei se todo esse investimento chinês não possa acelerar ainda mais o processo do projeto socialista que está em curso, né? Acelerar a velocidade dessa implantação. Então, eu prefiro não fazer um julgamento por uma via só. Eu fico na análise por dois campos diferentes. Ok. A segunda pergunta que temos no chat é a seguinte: qual a sua opinião sobre a quantidade de partidos existentes e, se o contrário, sobre a situação, qual a quantidade que o senhor acha necessário para o Brasil? Pergunta do Jefferson.
Celso, só me faz um favorzinho. Ok. Eu acho que tu tá com o teu volume do retorno aí muito alto e eu tô me ouvindo. Ah, tá. Pra gente aqui não tá vindo retorno, tá? Mas eu vou abaixar aqui um pouquinho o meu retorno. Dá uma baixadinha, porque quando eu falo, eu tô me ouvindo aí. Ok. Tá? Bom, quando pluripartidarismo dentro de um regime democrático, ele é válido. A questão é quando tu tem muitos partidos de uma mesma corrente ideológica, que é o caso do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 36 ou 38 partidos políticos. Tudo bem, aqueles que se destacam mais e estão sempre no top das eleições é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas existem outros tantos partidos. Tem partido cristão, tem partido trabalhista, tem partido ecológico, tem partido de tudo, mas nenhum deles tem a mesma ideologia que o outro, ou tem o mesmo projeto político que o outro. O problema do Brasil é que nós temos 32 partidos, todos eles com o mesmo viés ideológico de esquerda. Mais a esquerda, menos a esquerda, mas todos da esquerda. Então, o nosso pluripartidarismo dentro desse regime de democracia que a gente vive é uma farsa. Nós vivemos uma ditadura da esquerda, fomentada não só pelo PT, que é da esquerda, mas por todos os partidos que compõem o cenário político nacional, porque todos são de esquerda. E os mais esquerda de todos é justamente os dois que mais brigam entre si, PT e o PSDB. Tá? E aí ainda tem gente que acredita que o PSDB é oposição e é de direita da esquerda. Vamos parar e refletir isso, direita da esquerda. Tá? O Fernando Henrique, quando falou eu sempre fui da esquerda, ele não estava contando anedota, ele estava confessando uma verdade da vida dele, mas ninguém acredita. Né? Aqui no Brasil, ou qualquer democracia, digamos, equilibrada, eu creio que com 3, 4 partidos no máximo, 5, tá? Vamos encher uma mão. 5 partidos com projetos diferenciados e linhas ideológicas diferenciadas é o suficiente. Não adianta a gente ter 30, 40 partidos, todos eles vendendo espaço de TV ou atrelados ideologicamente a um que está no topo do sistema. Tá? É melhor a gente ter menos partidos com uma exposição mais clara dos seus projetos ideológicos e políticos, do que tu ter 30 partidos que a gente acaba não conhecendo nenhum. Acaba ficando sabendo no máximo do que 2 ou 3 pretendem. O resto é mera legenda e número. Então, eu vejo que para o Brasil, se houvesse uma reforma eleitoral aí, por exemplo, com 4, 5 partidos aqui daria conta do recado com sobra. Né? Porque o resto dos partidos é cabide de emprego. Tá? É mero cabide de emprego. Fazer do cidadão, transformar o cidadão em político profissional para dar apoio para partido XYB, que é a famigerada coalizão aí dos últimos governos. Ok, e agora a pergunta do Miguel Eduardo. Professor, essa alienação programada em escala industrial da nossa população, o senhor acredita que seja autônoma, ou seja, brasileira, ou apenas gerenciamos ordens de fora do país? Olha, na verdade, quer dizer, se a gente fechar os olhos para fora do Brasil, tá, parece que isso é uma coisa autônoma nossa. Né? Então partiu dos partidos políticos aí que tomaram o poder, etc. Essa formação de massa de manobra, ela não é nova nem no Brasil e nem fora do Brasil. Tudo que nós viemos passando nos últimos 20 anos, a Europa, por exemplo, passou nos anos 80 e 90. Nós estamos passando
por um processo de formação de massa de manobra, de inversão de valores morais e éticos, por uma banalização das drogas, por exemplo, a banalização do sexo, todas essas revoluções que a gente vê aqui no Brasil, né? Parece tudo uma coisa, novidades que começam a pipocar por todo lado. Tudo isso já foi implementado na Europa a partir dos anos 80 e nos Estados Unidos a partir do final dos anos 50. Então a coisa ela é desenvolvida de uma forma tão lenta que aquele cidadão que passou por esse processo nos anos 50 e 60, hoje ele já morreu. E ele não passou essa informação adiante. Então, eles implementam essa deformação social, ou essa transformação, como eles pregam, de uma forma tão lenta, tão sutil, que uma geração passa sem notar e morre. A próxima vai encarar essa mesma agenda como uma novidade. Mas é muito velho, é muito antigo. Tudo isso começou nos anos 20 e 30 na Alemanha, que é a famigerada Escola de Frankfurt, né, que desenvolveu esse aparelho de subversão, de desinformação e de criação de um novo cidadão, né, a partir da psicologia, da cultura, do ensino, né, e que tinha como objetivo principal exatamente ajudar de alguma maneira e de uma forma, digamos, intelectual, a implementação do socialismo. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta que é fantástica. Todo mundo, a maioria das pessoas praticam, mas não nota, que é a tal da, como é que a gente diz, me fugiu a palavra aqui agora, onde é que está? Eu tinha notado aqui. A crítica. Criticismo. Tá? O criticismo, a teoria crítica. Então nós temos a teoria crítica na filosofia clássica através do Kant. Essa turma da Escola de Frankfurt, eles pegaram a teoria crítica do Kant e reinterpretaram, tá? Criaram ferramentas práticas de ensinar, de subverter as pessoas em observar qualquer coisa e criticá-las. Que é aquela brincadeira que a gente faz, né? Até o relativo é relativo. Né? Então, a gente começa a criticar tudo que vem pela frente, não assume uma responsabilidade, um posicionamento, um julgamento. Não, todo mundo só critica, e a crítica leva aonde? A lugar nenhum. Porque quanto mais tu critica, menos respostas tu tem. E aí, como é que termina essa crítica? Ninguém sabe. Então, por trás dessa crítica, a gente vê pessoas, cidadãos, que se tornaram cidadãos críticos demais, só que sem conhecimento, eles passam a ser pessoas irresponsáveis. Né? Critica sem embasamento, sem fundamento, né? Utilizando discursos prontos, e na hora que alguma coisa acontece, se der certo, muito que bem, se não der, ele vai arrumar um bode expiatório, ele vai arrumar um pato para pagar o erro. Tá? A origem do Instituto Escola de Frankfurt foi um pouco estranha. Foi um jovem alemão de 25 anos, a quem um biógrafo denominou de milionário agitador e doutorando, conseguiu convencer o seu pai, um negociante judeu muito rico na Alemanha na época, que fizera fortuna na Argentina, a tornar-se um mecena, ou seja, aquela pessoa que financia alguém, um grupo ou um projeto, né? Então o pai dele ia financiar o projeto intelectual desse grupo chamado hoje como Escola de Frankfurt, que eram intelectuais da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Tá?
Então, o pai do Félix Will, ele financiou esse projeto dentro da universidade de cunho marxista. Então, desde a gênese da formação do grupo teórico da Escola de Frankfurt, eles já tinham como objetivo criar métodos, teorias, métodos e práticas, né, para ajudar o movimento marxista, seja ele na época, no caso, União Soviética, mas posteriormente, assim como o marxismo clássico ele se mutou, né, eles saberiam que essas ferramentas que eles desenvolveram, elas também iriam se adaptar à evolução da sociedade, ao progresso técnico, tecnológico, né, da sociedade, e se perpetuariam sempre visando o objetivo de implementação do socialismo, né? Então, isso aí é inquestionável, né, de que a Escola de Frankfurt, que tem hoje como grandes representantes, e é muito estudado nas universidades, Michel Foucault, Sartre, Habermas, Adorno, qual é o outro? O Herbert Marcuse, o Horkheimer, toda essa turma aí, eles eram intelectuais de várias áreas do conhecimento, da psicologia, do ensino, da pedagogia e tal, mas eles desenvolveram todo o trabalho, todo o pensamento deles focado na implementação do socialismo. Ok, a próxima pergunta é a pergunta do Reginaldo. Professor, qual a sua impressão com relação ao posicionamento das nossas Forças Armadas com relação a esse processo de aparelhamento progressivo das principais instituições? Olha, a única coisa que eu posso afirmar de fonte segura é que eles estão sabendo de tudo. Eles não estão dormindo, não estão desinformados, muito pelo contrário, eles estão aí acompanhando o andar da carruagem, só que dentro do plano estratégico, da mentalidade de ação, né, eles vão, digamos, agir ou intervir ou frear esse processo no momento certo, estrategicamente correto, para que não haja nenhum retrocesso, né, ou alguma confusão no meio desse freio, né, dessa máquina socialista que está avançando, né? A atuação deles é intelectual, estratégica e estritamente militar, né? As pessoas têm que botar na cabeça que militar não pensa como civil e civil não pensa como militar. As formações são diferentes, os conhecimentos são diferentes, a postura é diferente, o perfil é diferente, é tudo diferente, tá? Então, quem fica aí com essa interrogação incomodando, e agora? Vem, não vem, sabe, não sabe? Podem ficar tranquilos, que eles estão muito melhor informados do que muitas pessoas que se dizem extremamente informados, porque ficam aí o dia inteiro com a cara na internet ou em grupos de WhatsApp e outros mecanismos tecnológicos. Agora a próxima pergunta é do Vincent. Desculpa, mas relacionar a decadência do ensino à cartilha de Antônio Gramsci não seria uma conclusão falaciosa e no mínimo tendenciosa? Não tem tendência nenhuma e nem falácia nenhuma. Se quem estudou os 9 volumes do Caderno do Cárcere, quem estudou profundamente a teoria marxista clássica e posteriormente estudou todos os teóricos da Escola de Frankfurt, o Gramsci foi um dente nessa engrenagem, nessa nova forma de implementação do socialismo. Não tem falácia nenhuma.
próxima pergunta é do Jefferson. Esse LGBT foi exaltado pelo tal Jean Willis, hoje deputado federal, oportunista, o qual é debatido pelo deputado federal Jair Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Olha, essa briga aí, ela não vai chegar em lugar nenhum. Em primeiro lugar, porque o Congresso Nacional, tendo a maioria de esquerda e que, de alguma forma, compactua com esse projeto dos grupos LGBT, que, digas de passagem, isso não é nenhuma teoria e não é nenhum projeto pessoal do Jean Willis ou da Associação Brasileira dos LGBT presidida, não sei se continua ainda o Luiz Motti lá à frente. Mas isso aí tudo está prescrito, tá lá notificado como intenção de implementação no Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O Jean Willis, os movimentos sociais LGBT, eles só estão lutando, trazendo para a pauta da mídia, da sociedade, aquilo que está recomendado no Plano Nacional de Direitos Humanos 3. E que esse Plano Nacional de Direitos Humanos 3 foi recomendado, foi todo ele orientado por uma cartilha formulada na ONU, nos anos 80 ainda. Então é para ver que o que a ONU formulou no fim dos anos 80, nós estamos em 2015 e estamos implementando a duras penas, né? Porque a sociedade brasileira, bem ou mal, pacífica ou não pacífica, desinformada ou não, mas quando tem alguma coisa que choca demais, que fere o íntimo das pessoas, das famílias, o povo até que pula, faz barulho e aí eles têm que recuar. Mas a estratégia da esquerda com relação a esses temas polêmicos, como os LGBT, agora voltou à pauta, né, a questão da igualdade racial e todos esses temas aí que eu acho que isso aí como é que é, eles estão criando aquele cenário do dividir para conquistar, né? Vamos criar 500 grupos antagônicos que, quanto a sociedade mais fragmentada, mais fácil a gente domina. E os LGBT e o pessoal da igualdade racial vêm sendo os dois carros-chefe dessa fragmentação social, tá? Mas tudo isso em relação principalmente aos LGBT, isso aí foi feito lá nos anos 80, e isso aí é uma recomendação do Plano Nacional dos Direitos Humanos. Não é nenhum projeto de complô dos LGBT, não. Isso aí tá lá. Se tu entrar na internet, coloca lá PNDH3, vai ter todo o PDF na íntegra dele, dá uma lidinha ali que tá tudo que o Jean Willis prega, tá lá no PNDH3. Marlon, você já foi alguma vez acusado de ser anticomunista e propagar informações anticomunistas? Não, nunca me acusaram. Acusaram. A gente sabe que falam, né? Mas ninguém me acusou de anticomunista. Me perguntaram se eu era contra. Eu sou contra. Eu sou contra o comunismo, eu sou contra o socialismo, eu sou contra o marxismo, tudo que for de esquerda eu sou contra. Agora, dentro de um regime que ainda, não sei até quando, mas ainda nós temos liberdade de expressão para opinar e para nos autodefinirmos, né? Então, eu acho que não, por enquanto não é nenhum crime dizer que é anticomunista, mas realmente ninguém nunca me acusou, não. Temos aqui um comentário do Alfronte Bachiega. A história mostra Gengis Khan, César, Napoleão, Hitler, todos tentaram dominar o mundo, ou parte dele, não conseguiram. Na América Latina não será diferente. Diferença esta que o socialismo vem sendo implantado de cima para baixo no Brasil.
socialismo mostrou que não tem capacidade de se manter, usa o esforço financeiro de terceiros. Você concorda com isso? Alô? Alô, deu uma sumidinha no teu áudio. Opa! Então, vou repetir o comentário do ouvinte Bachiega, tá ok? Ok. A história mostra Gengis Khan, César, Napoleão, Hitler, todos tentaram dominar o mundo ou parte dele, não conseguiram. E na América Latina, segundo ele, vem sendo implantado de cima para baixo. O socialismo não tem capacidade de se manter e usa o esforço financeiro de terceiros. Você concorda com isso? Bom, então vamos dividir essa afirmação em 3 partes. A primeira parte, os personagens históricos, eles não queriam dominar o mundo, eles queriam dominar o mundo conhecido, tá? Gengis Khan, o César, tá? É o mundo conhecido. E o mundo, no caso, a mentalidade de poder, né, e de riqueza, se pautava na terra. Então, quanto mais terra eu tenho, mais poderoso é o meu estado, né, e mais poderoso serei, porque eu lidero. O Napoleão, ele tinha a mentalidade imperialista. Ele não queria dominar o mundo, ele queria criar um império francês, dentro de uma proposta também de mundo conhecido. Ele queria transformar a Europa no Império Francês, tá? Levando em consideração as origens da França, que partem de Carlos Magno, e que os filhos do Carlos Magno pegaram parte da Europa e que hoje são alguns países aí como a Alemanha, a Áustria, a Hungria, parte da Itália, etc, etc. Então aí teria que estudar a fragmentação da Europa no início da Idade Média, tá? E o Hitler não queria dominar o mundo. O Hitler queria criar um império muito semelhante ao do Napoleão, só que um império aonde houvessem pessoas que falassem o idioma, que cultuassem a mesma religião, que tivessem os mesmos hábitos e costumes, ou seja, alemães culturais, tá? Ele queria ser o tutor dessas populações alemãs aonde elas estivessem, mas basicamente, primordialmente dentro da Europa, porque existiam alemães na Áustria, na Hungria, na Polônia, na República Tcheca, na parte da França. Então ele queria criar o Império Alemão para abarcar todas essas populações que estavam fora das fronteiras da Alemanha, né? Criaram o Império Alemão para congregar todo mundo no mesmo território. A segunda parte da pergunta, digamos que o socialismo, ele não está sendo implantado de cima para baixo, não. Ele saiu da base da pirâmide, ele saiu do meio do povo. Hoje ele está no topo da pirâmide, mas ele percorreu o caminho de sair da base da sociedade, do meio do povo, e alçou, chegou ao topo da pirâmide. E quem tem o poder e a chave do cofre facilita bastante a implementação de qualquer projeto, né? Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma revolução, nenhuma ditadura, que é o que a gente vive hoje, que ela foi encerrada de forma democrática. Porque já o Lenin, ele pregava que a democracia é o caminho para o socialismo. As ferramentas democráticas, elas ajudam, facilitam para que os socialistas saiam da base social e, através da democracia, alcem o poder. Quando eles chegam lá em cima, aí eles têm o domínio total do cenário. Tá? E todas essas ditaduras, com exceção da União Soviética, as demais todas foram interrompidas com medidas, digamos, bastante incisivas, né?
bastante. Não tem ditadura que saia na boa paz do poder. Todas elas relutam, enfrentam, tentam de todas as formas, através da oratória, por via legal ou, em última instância, por via armada, se manter no poder. Temos um ouvinte que trouxe uma lembrança intrigante aqui, questionando se o doutor Enéas, né, o falecido doutor Enéas do Prona, era de direita. O Enéas, ele era uma pessoa intrigante. Eu sempre digo que o Enéas, ele estava muito à frente do tempo dele. Além de médico, ele era um intelectual. Ele era um cara que lia muito, pesquisava muito. E o que muita gente foi, descobrir, né, a respeito da política internacional, inclusive, o Enéas, lá nos anos 80, já tinha um profundo conhecimento. Ele tinha, digamos, tendência liberal conservadora, mas também demonstrava ter um sentimento ou uma parte do seu pensamento ideológico muito pautado no nacionalismo, né? Não que ele desprezasse as outras nações, a potencialidade ou o intercâmbio com as outras nações, mas ele era uma pessoa que, primeiro, o meu país, a minha nação, o meu progresso, o meu fortalecimento, depois eu vou pensar no resto, né? É que nem a gente vê aí, desde o ano passado vem vendo aí um problema de seca no Nordeste, falta de comida, falta d'água, falta tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê o Brasil mandando milhares e milhares de toneladas de comida, seja através do comércio ou de ações humanitárias, né, vinculadas à ONU, e a gente fica pensando, e o nosso povo aqui também não passa necessidade? Nós também não temos uma parcela da sociedade brasileira que passa as mesmas necessidades que os africanos passam? Por que eles lá recebem e o nosso país aqui, o nosso governo não dá a mesma atenção, né? Então o Enéas tinha essa questão de colocar em primeiro plano as questões nacionais. Ele tinha lá, ele não explicitava, não deixava transparecer muito, mas ele era um nacionalista e pautado no arcabouço conservador, judaico-cristão, né? E que automaticamente sustentou e continuou sustentando, e que ele acreditava num liberalismo ético, né? O que a esquerda diz que no liberalismo não tem ética, mas existe. Onde não tem ética é a esquerda, que pelo poder eles fazem qualquer negócio. Tanto que está aí a ética deles, né? Corrupção, roubo, banalização de tudo, violência, droga, famílias sendo destruídas, jovens se suicidando cada vez mais cedo, pessoas o brasileiro, de povo mais alegre, mais hospitaleiro, ele passou a ser um dos povos mais depressivos do planeta. Então, isso aí é o reflexo da influência do socialismo no Brasil. Em contrapartida, enquanto nós trabalhávamos, vivíamos baseados no arcabouço que o Dr. Enéas sempre pregava com muita veemência, sociedade conservadora, judaico-cristã, liberalismo ético, nacionalismo, o país teve um crescimento, um desenvolvimento até hoje, nos nossos 500 anos, né? Nós tivemos só um período de 20 anos que a gente pode dizer que o Brasil andou para frente. No mais, ou ele patinou ou andou para trás, como nos últimos 30 anos. E uma pergunta que já foi mencionada, eu penso que no nosso primeiro bate-papo, mas está novamente aqui. Se acha que o limite de intervenção militar será quando o Brasil estiver numa situação já totalmente agravada?
Olha, o termo intervenção, ele já é um termo bastante forte, né? Intervir, quer dizer, a gente só intervém em alguma coisa quando a situação ela está muito preta, né? A coisa está feia. Então eu vou intervir. Então o próprio significado da palavra já nos mostra qual é o sentido de intervir. O que nos falta não é motivos. Motivos não nos faltam. O que nos falta hoje é legitimidade para o ato. E essa legitimidade, ela não depende apenas do caos ou da questão legal, mas principalmente da consciência política e do posicionamento da sociedade, né? Porque dentro do sistema democrático, a sociedade ela elege a estrutura estatal, que é o governo que a gente conhece. A forma que a gente pode substituir os agentes políticos dentro da estrutura estatal, a priori, é pelas eleições, quando existe equilíbrio das forças políticas. Ou seja, a direita e a esquerda está em equilíbrio. Então, eu vou utilizar esta ferramenta democrática direta, né? É a maneira do povo intervir, mudar a sua estrutura estatal. Quando a estrutura estatal está como agora, tá? Aparelhada, tomada, uma só corrente política tem o domínio total, a ferramenta democrática, a eleição, ela não funciona, porque tu vai estar trocando 6 por meia dúzia. Então aí é que entra a questão da intervenção. Os militares eles não são um partido político, eles não têm projeto de poder. Eles nem são preparados para ter projeto de poder. Eles são uma instituição do Estado que tem como objetivo proteger a pátria, proteger a Constituição, proteger a nação e principalmente como o agente direto da sociedade. Quando a sociedade não tem mais poder para mexer as peças do tabuleiro, é exatamente as Forças Armadas que entram em cena para fazer esse papel. Mas a sociedade tem que legitimar a sua ação. E aí vem aquela velha história. O povo está indo para a rua. Sim, pedindo o quê? Enquanto o povo for para a rua para passear com o cachorrinho, tirar selfie, pedir fora isso, fora aquilo, fora aquele outro, e não falar a palavra mágica, intervenção, eles não vão fazer nada. E se fizerem, tá, vai ser por uma questão legal. Quando o caos atingir um estágio tão periclitante, né, que eles vão passar por cima, inclusive, da legitimação da sociedade e vão sair em defesa por conta própria. Tá? Mas aí a gente vai ter que estar num estágio assim, bastante elevado, de desordem, de caos, não só econômico, mas de caos social mesmo. Tem um comentário aqui no chat do Marcos Antônio, que ele coloca assim: quem financiou o comunismo na Rússia? É interessante. Bom, a Revolução Russa, ela não foi feita pelo Lenin e nem pelo Trotsky. O Lenin e o Trotsky foram os agentes promotores, mas eles tiveram financiadores. Esses financiadores, e quem financiou todo o período, né, todos os 70 anos de socialismo soviético, foram bancos norte-americanos. A União Soviética foi um grande laboratório de banqueiros norte-americanos, tá, que utilizaram a Rússia como
a primeira experiência da teoria marxista. Se falava tanto em socialismo, mas ninguém tinha praticado. E aí, esses banqueiros norte-americanos, abre parênteses, banqueiros judeus, diga-se de passagem, eles financiaram, eles ajudaram a promoção da Revolução Russa e tiveram em troca a parceria, né? Parceria não, em troca eles tiveram o retorno da Revolução, foi o domínio da produção e da exploração do petróleo russo. Essas informações vocês podem encontrar de uma forma bastante detalhada no livro O Clube de Bilderberg, do espanhol Daniel Estulin. Tem um capítulo que fala só de Revolução Russa, ele explica direitinho lá nomes, toda a estratégia desses banqueiros judeus em utilizar a Rússia como um laboratório de experimento para o socialismo. Inclusive esse livro vocês podem encontrar em PDF na internet, porque eu acho que ele deve estar fora de catálogo. Ok, agora eu quero trazer um assunto aqui, a princípio pessoal, mas é para todos, que é o seguinte: isso independente do partido, de quem está no governo hoje ou não, isso eu vejo já há pelo menos uns 30 anos, que a Anvisa, ela, em relação à saúde, verdadeiramente não tem absolutamente nada. Então a minha pergunta é: quem manda na Anvisa? Olha, Celso, todas essas agências reguladoras, elas na verdade elas são quase como eu vejo pelo menos como um balcão de negócio entre a iniciativa privada e o Estado, né? Então a Anvisa, eu acho que nenhuma das agências reguladoras que nós temos hoje, elas cumprem com a sua função. Elas foram criadas para fiscalizar, para orientar, para controlar cada uma dentro do seu setor, né? O setor de medicamentos, da saúde, da energia elétrica, das telecomunicações. Nenhuma delas cumpre com o seu papel. Elas acabaram por se tornar um grande cabide de emprego para a militância política, para aparelhar o Estado, né? Tu pega uma agência reguladora, tem lá 2.000 servidores, isso é um absurdo, tá? E elas não cumprem com a sua função, nenhuma. Eu acho que nunca cumpriram, tá? Isso aí foi mais um engodo que a política da social-democracia ou da esquerda, ela utilizou, né? Tentando mostrar para a sociedade que estaria montando uma estrutura de segurança para a sociedade, mas que na verdade não funciona. Nós temos aí uma defasagem por exemplo, na área dos medicamentos. Quantos medicamentos são utilizados no Brasil e que fora, na Europa e Estados Unidos, já estão proibidos há anos? Cadê a Anvisa? Né? A Anvisa, nos últimos tempos, serviu bastante para duto de corrupção, negociatas e tudo que não presta dentro desse contexto criminoso que a gente vem observando todos os dias. Mas como agência que cumpre com o seu papel fiscalizador, orientador e que passa uma segurança para as pessoas, pelo menos na área da saúde pública, dos medicamentos que estão aí disponíveis, nunca cumpriu com a sua função. Quem, digamos, pelo menos está sendo investigado já há alguns anos e que se fez em cima da Anvisa foi o ex-governador do Distrito Federal, o Agnello Queiroz, né? Que inclusive agora nesse segundo mandato da Dilma foi cotado para retornar para a Anvisa. Mas como o governo dele aqui no Distrito Federal foi extremamente caótico e tem uma série de rombos aí abertos, e que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que explicar, ele acabou ficando fora da Anvisa e de repente evitando
maiores prejuízos para esse órgão estatal que já não funciona, né? E uma pessoa mal intencionada à frente funcionaria menos ainda. Ok, eu questiono isso porque já há décadas eu costumo importar vários produtos, né, dentro da área da medicina, principalmente da medicina natural, e também alguns produtos que são simplesmente suplementos livres em todos os países do mundo, menos no Brasil. Eu recebo comunicado de todos os exportadores dizendo: bem, a gente manda para todos os lugares, mas no Brasil, né, sempre tem esse mas no Brasil não entra, mas no Brasil é assim. Por que no Brasil é assim e até quando nós vamos ficar com essa ditadura da saúde? Eu não vejo como ditadura. De repente não há acerto no balcão de negócios, né? Os acertos são feitos aqui no Brasil, por exemplo, com essas grandes empresas farmacêuticas, né? Essas, por exemplo, de suplementos ou medicina natural alternativa, elas não têm parque, não tem parque aqui. Então quem não tem parque aqui, eles proíbem. Aí é que vem aquela questão: qual é a função da agência? É fiscalizar ou é fazer balcão de negócio com quem produz os medicamentos? Nós temos muitos medicamentos liberados no mundo inteiro que aqui para tratamentos de doenças graves, inclusive, não entra. Aí a Anvisa não permite. Mas, poxa, o que nós temos de diferente que o mundo inteiro ocupa e nós não podemos? Então, isso cheira, ou pelo menos dá margem para a gente pensar que a questão, a função da Anvisa é transformar a agência num balcão de negócio com as empresas, as multinacionais produtoras de medicamento, né? E deixando em quinto plano o interesse ou a necessidade do consumidor brasileiro. Mas quem que seria o órgão regulador da Anvisa para Ministério da Saúde, colocar ordem na casa, né? Ministério da Saúde, que igualmente continua no esquema. Não adianta. É tudo uma grande rede, né? Tu sai do Palácio do Planalto e ali tu vai vendo uma série de tentáculos, ligados a outros, tentáculos menores ligados em tentáculos maiores, que todos vão acabar caindo no mesmo lugar, no dito cujo do Palácio do Planalto, no projeto socialista desse grupo de partidos políticos que estão aí. Pergunta do Miguel Eduardo: professor, o senhor acredita que o sistema penitenciário deveria se pautar pela ressocialização ou no sentido da punição? Esse tema aí é muito discutido e discutível. Primeiro, no Brasil nós temos um problema muito sério, que é a questão cultura. Por exemplo, na Europa, um cara pode roubar, ele pode matar, mas como as pessoas lá têm um nível cultural bastante elevado, mesmo praticando atos criminosos, eles podem ter a condição de viverem em penitenciárias que para nós aqui no Brasil parecem spas, né? Hotéis. O nosso sistema penitenciário, ele tem uma defasagem de 30 anos. Ou seja, as últimas grandes unidades penitenciárias foram construídas ainda no regime democrático militar. O resto que foi construído foram pequenos estabelecimentos, e federais ainda, que não comporta a massa carcerária brasileira. Agora, o nosso sucateamento, ele vem parte porque não houve um cuidado com esse sistema. Segundo, mostra o tipo de cidadão que está no crime, qual é a cultura dele, qual é o pensamento dele, que é destrutivo por dentro e por fora. Ele não só se destrói, mas ele destrói tudo que está ao seu redor.
Em 2005, um ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo disse o seguinte, que o Brasil, em termos de política penitenciária, está numa sinuca tão grande que ou o crime vai dominar a sociedade, ou a sociedade vai ter que, de repente, parar de plantar, construir casas, evoluir, né, no sentido positivo, para construir penitenciárias. Em 2005, para alocar todos os presos, os novos presos e os que estavam na rua com mandado a cumprir, precisaria, em 2005, imagina hoje, em 2005 precisaria construir 146 novos presídios ano. Então, a nossa opção é uma. Nós estamos numa sinuca. O que nós fizemos com o crime organizado? Nós vamos pensar em ressocializar, que é um processo lento, gradual, que depende de cultura, que depende de educação, depende de muita psicologia, é um trâmite assim demorado para a nossa urgência. Ou nós vamos pensar sistema penitenciário, cumpra-se a lei. Vamos punir. Vamos reeducar o cidadão através do cumprimento integral da lei. Então, é um assunto delicado e que envolve vários fatores da nossa realidade brasileira, tá? Que não é simplesmente baixar uma lei como fizeram aí com a história da minoridade penal. Baixar a lei é fácil, fazer lei é fácil, eu quero ver cumprir. Cumprir, fiscalizar, executar a lei. É que nem a gente viu semana passada, Fernandinho Beiramar. Quantos anos de cadeia? 300. Mas o nosso Código Penal diz que ninguém pode ficar mais do que 30 anos. Então, para que 300? Só para iludir a população que o cara vai morrer mofando na cadeia? Então, o contexto ele é bastante amplo. É bastante amplo. Nós estamos numa urgência violenta, porque o crime organizado hoje está literalmente sem limite. Eles já estão praticando, não crimes, mas eles estão praticando ato de guerrilha. Né? Crime de roubo é o cara roubar um banco com um revólver, né, com uma espingarda. Hoje os caras estão estourando dinamite, estão usando granada, estão usando metralhadora, fuzil. Isso aí não é mais criminoso comum, isso é guerrilheiro. Isso aí já não, eu acho que não cabe, já não está mais cabendo para justiça comum, para justiça civil, criminal. Isso aí já está beirando a justiça militar, porque são atos de guerrilha. Não é um criminoso, um ladrãozinho de banco, um ladrãozinho de carro forte. É guerrilheiro. Né? Eles estão sem limite, não tem mais portão, não tem mais sistema de segurança que segure os caras. Em Porto Alegre, foi ontem ou anteontem, tivemos tiroteio próximo ao Comando Militar do Sul, aonde bandidos tentaram roubar as armas dos militares. Tiroteio no meio da rua, de tarde. Por sorte, ninguém saiu ferido e tal. Mas olha a audácia dos nossos criminosos querer roubar as armas dos militares. Então a gente tem que avaliar muito essa questão aí do sistema penitenciário criminal brasileiro, porque até certo ponto o crime sem limite, ele corrobora para o caos e corrobora também para o poder. Né? O poder, a Revolução Socialista, ela se alimenta do caos, da insegurança social. E isso o crime organizado vem fazendo muito bem nos últimos anos. Agora, pensar em ressocializar através dessa cartilha romântica dos direitos humanos, eu não sei se ela vai ser frutífera, eficaz a curto prazo, como o país precisa. E só não tentamos reeducar a criminalidade através do cumprimento da lei, também porque os direitos humanos fica ali
embolando o meio de campo, né? Então a gente vive a verdadeira república da incoerência, né? O bandido vira coitadinho, o empresário vira o opressor, né? O trabalhador é o oprimido, o fazendeiro, ele é um ganancioso, coitadinho do sem terra, né? Então tudo se justifica por essas interpretações, né, relativistas, né, de direitos humanos, e que acaba, digamos, tirando toda a eficiência de um sistema que existe, mas que aos poucos vem sendo substituído e invertendo esses valores éticos, né, essa moral que a gente sempre praticou até hoje. Bandido é bandido, matou, roubou, vai pra cadeia. Não, hoje o cara matou, roubou, não, ele é vítima da sociedade, coitadinho. Nós temos que pensar em ressocializar. Ele não pode ser mais agredido ainda do que ele já foi até agora. É aquela coisa, se tu pegar um grupo da esquerda, eles vão dizer que esse é o caminho certo. Eu, como não sou da esquerda, eu acho que o cumprimento da lei, criminoso é criminoso, ele tem que pagar através do cumprimento da lei os crimes que ele cometeu. Como é que nós vamos chegar nesse consenso? De que maneira a gente vai chegar nesse consenso? Quem sabe quantos mil mais homicídios nós vamos ter que ter por ano no Brasil, que hoje nós já temos 113 mil homicídios ano. Nós estamos tendo quase uma guerra do Iraque por ano, em termos de homicídio. A guerra do Iraque durou 10 anos, morreu 150 mil, entre soldados e civis. E nós temos quase uma guerra do Iraque por ano, sem guerra. Então, é uma pauta bastante profunda, uma análise muito profunda, porque, assim, objetivamente, é difícil da gente se pautar. A minha opinião, criminoso tem que pagar com a aplicação rígida da lei. Ainda não me convenceram que essa ressocialização pautada na Cartilha dos Direitos Humanos, ela é proativa com criminosos sem cultura, sem educação, que não tiveram ou não quiseram ou que foram ludibriados pelo sistema, achando que tudo cai do céu, ninguém tem que estudar, ninguém tem que trabalhar, ninguém tem que fazer nada, né? Imagem é tudo, e aí ele cai no crime, porque o caminho mais rápido para se conseguir dinheiro, para se conseguir aquilo que se deseja, é o crime. Temos mais uma pergunta no chat, que é do Rubens Pinto. Professor, esse último ministro do STF nomeado significou reforçar o aparelhamento do executivo? O aparelhamento eu não digo. Ele engrossou as fileiras petistas e socialistas no Supremo, que há muito tempo a gente já pode não olhar aquilo como um superior Tribunal Federal, mas como o escritório de advocacia do PT. Tá? Então, quem não é petista lá dentro? Vamos contar. Barroso é petista, Lewandowski é do PT, Rosa Weber, Teori Zavascki, agora o Fachin. Quem não é petista lá dentro é o Gilmar Mendes, o Celso de Mello e o Marco Aurélio. Então, de 11, só três não são petistas. O resto engrossa as fileiras e que desmoraliza, né? Acaba desmoralizando totalmente um tribunal superior aí, que é a instância máxima do nosso judiciário, e que na verdade ele está aparelhado, e não é só ele, o STJ também dá, e todo o judiciário está aparelhado. Todo o judiciário hoje, ele atua praticando a mentalidade socialista, independente da área do direito que ele esteja atuando. A justiça do trabalho hoje, ela é toda marxista. A justiça, o direito ambiental é pautado no ambientalismo marxista.
Então nós temos os três poderes estão tomados totalmente. Eu já, desde dezembro passado, eu venho falando, esqueçam a democracia. Nossa democracia já era há muito tempo. A nossa Constituição, né, a nossa Carta Magna, essa aí já era. Tá? Aquilo ali é livro de ficção para ler nas horas vagas, tá? Porque ela não existe mais, elas já passaram por cima dela. Nós vivemos uma ditadura partidária de esquerda marxista com viés leninista e social-democrata. É isso que nós temos no Brasil. Quanto a um questionamento que eu havia feito até na parte legislativa, que tem a ver sobre as importações, quero voltar um pouquinho, porque acaba tudo sendo entrelaçado aí. Por exemplo, hoje a Receita Federal, ela praticamente e de forma arbitrária, ela taxa todas as importações, até aquelas que deveriam ser livres. Por exemplo, eu não sei hoje se é $50 ou $90 que nós temos direito a importar, né, uma pessoa física importar. Mesmo assim, a Polícia Federal está taxando tudo que entra no Brasil. Tudo não, mas praticamente tudo, independente do valor. Isso cabe a quem? Cabe a que recurso? É possível levantar um recurso contra isso e, pegando o gancho, ao mesmo tempo, contra a Anvisa por não deixar produtos livres estarem no Brasil? Essa parte tributária, ela é complicada, rapaz, tu nem imagina. O nosso Código Tributário é uma piada. É impossível de ler o Código Tributário. Tá? Todo dia está mudando alguma coisa. O aumento de impostos que teve hoje, ele foi restrito a aparelhos eletrônicos, farmacêuticos e de informática. Tá? Agora tem que ver o que é considerado produto farmacêutico. Tá? E aí tem que ir lá no Código Tributário, tem que ver, porque aí depende, ó, Ministério da Fazenda, Receita Federal, a Polícia Federal, a Anvisa, elas são, digamos, coadjuvantes desse sistema. A coisa está toda na mão do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. São parceiros no crime, né? Digamos assim, e com a legitimação do Congresso Nacional. O país está quebrado, Celso. Eles têm que arrumar dinheiro de qualquer lugar. A nossa iniciativa privada está quebrada, está falida. As multinacionais estão indo embora, literalmente indo embora. Tá? Grandes empresas multinacionais estão fechando as portas, estão reduzindo o ritmo de produção, já tem umas que estão paradas totalmente, e eles têm que arrumar dinheiro. Se eu não posso cobrar imposto, criar imposto ou aumentar imposto internamente, eu vou tirar de quem importa, porque subentende que o cara que está importando, ele tem dinheiro, então eu vou morder no imposto de importação dele. Não é tanto pela questão do produto, é uma forma, digamos, sutil de fazer caixa. Tu quer importar? Tu não quer comprar o produto nacional ou não tem aqui? Tu tem grana para pagar, para importar? Então tu vai pagar um imposto caro também. Então tudo gira em torno de uma economia, tudo gira em torno de um emaranhado burocrático, porque foi como tu mesmo disse, eu reclamo para quem? Bom, eu vou lá no Ministério da Fazenda? Não, essa parte tudo bem, eu solicitei, mas quem votou o aumento foi o Legislativo. O Legislativo diz que foi o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda disse, não, então eu acho que a Receita Federal não entendeu. Aí a Receita diz que não, mas os agentes estão exagerando. E tu fica correndo de um lado para o outro enquanto eles estão cobrando. Então, o nosso emaranhado burocrático, ele na verdade, não funciona para nós. Para o Estado funciona muito bem, para a finalidade deles, que é arrecadar.
Exatamente isso, porque é Eles estão tanta precisando... confusão que nós não conseguimos ter acesso a uma solução. É a mesma coisa a história do celular. Tu tem um problema com uma operadora, tu liga pro 0800, tu vai no Procon, tu entra na justiça, tu vai para o primeiro grau, pro segundo, tu vai pro terceiro e o teu problema não foi resolvido. Quer dizer, o nosso sistema legal, burocrático legal, ele não funciona. E não é para funcionar. Não é para funcionar para o cidadão. O serviço burocrático, ele existe para quê? Para prestar um bom serviço para o cidadão. Hoje, toda a burocracia estatal, ela só favorece a quem? O Estado. O cidadão é o maior prejudicado. Em todos os sentidos. Ou através de carga tributária, ou por um serviço que não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, nós temos aí um processo de informatização em todos os órgãos aí públicos. E nos últimos anos nós temos a informatização do judiciário. Aí tu precisa mandar um documento para um tribunal e simplesmente o site do tribunal não funciona. Tu vai reclamar para quem? Se o cara não mandar aquele documento e ele perdeu o prazo do processo, ele vai reclamar para quem? Ele vai provar que o site não recebeu ou não estava funcionando? Ele vai reclamar para quem? Então, toda a estrutura burocrática do Estado é justamente para fazer com que a sociedade ela se sinta insegura e que qualquer coisa, quem paga o pato é a sociedade. Eles nunca estão errados. Porque para eles uma estrutura burocrática grande significa eficiência, o que na verdade para nós é incompetência, é ingerência, é ineficiência. Então é para ver, esse Estado ele pensa na sociedade ou pensa neles próprios? Pensam neles. Pois é, é assim que nós vemos o dilema e o drama do cidadão já há décadas no Brasil. Professor, eu gostaria que o senhor relembrasse-nos sobre algo que estarreceu a maioria dos ouvintes na semana passada, sobre a sua visita a algumas escolas lá no sul do país. Me diz como foi, porque eu comentei com várias pessoas depois, e as pessoas, puxa, eu perdi, não ouvi, queria saber o que é. Então, comenta o seu relatório novamente, por gentileza, sobre essa visita. A semana passada o que eu comentei foi sobre a questão da estrutura das escolas doutrinadoras, autorizadas e mantidas pelo Estado, que são algumas faculdades, universidades e institutos. A mais famosa é o ITerra, né, que é o Instituto da Terra. É uma rede de escolas administrada pelo MST e que é em regime de internato, né, eles recebem jovens dos 12, 13 anos até os 18, e aonde eles têm em regime de internato, eles têm currículo de manhã e práticas agrícolas à tarde. Porém, a parte do currículo é um currículo extremamente doutrinário. Eles cantam o hino da Internacional Comunista, a estrutura de sala de aula é a mesma estrutura dos sovietes, onde um líder comanda um grupo, que tem que ter assembleia, que tem que ter unanimidade entre todos, não existe hierarquia, ou seja, o professor não tem autoridade em sala de aula, ele é mais um, e se ele quiser fazer algo, ele tem que pedir para o líder da sala chamar uma assembleia para todo mundo decidir se pode ou não pode fazer aquilo. Então, essa estrutura de escolas doutrinárias de viés marxista, nós temos várias no país. Eu conheci uma no Rio Grande do Sul, mas eu sei que existem outras tantas espalhadas Brasil afora. Fora as escolas itinerantes do MST que praticam doutrinação desde o ensino básico, né? Já com essas cartilhas malucas de sexualização, de LGBT,
de igualdade racial, de direitos humanos aí que não funciona. Mas o sistema doutrinário marxista, ele está muito forte, muito bem estruturado dentro do Brasil, só que de uma forma bem discreta. A mídia é aquela coisa, a mídia não informa, a maioria da sociedade acha que não existe. Ninguém fala em revolução socialista, todo mundo acha que o socialismo acabou na União Soviética. E por aí vai. Nós temos aqui em Brasília a Unipop, Universidade Popular, que é uma universidade que dá cursos de graduação em ciência política e na área de comunicações, se não me falha a memória, que tem unidades também no Pará, Tocantins, propriamente de professores de ciência política, vão para a sala de aula com o manual do guerrilheiro do Che Guevara embaixo do braço. Quer dizer, onde é o que nós estamos formando? Que tipo de cidadão a gente está colocando na rua? São cidadãos de bem intencionados, ou nós estamos criando massa de manobra, militantes de esquerda que só enxergam o objetivo socialista lá no fim do túnel? Então isso é muito preocupante. Eu, por exemplo, eu tive contato o ano passado com o relator da Comissão do Plano Nacional de Educação, à época era o senador Álvaro Dias, que, diga-se de passagem, recentemente me decepcionou demais, mas nem eles lá dentro do Congresso têm esse tipo de informação. Então não existe um interesse, uma comunicação em querer saber como é que está, que tipo de ensino, o que está acontecendo, que tipo de faculdade nós temos, que tipo de ensino médio, qual é a formação das nossas crianças. Não tem. É tudo baseado na base é a lei, o método, é a didática, é tudo no papel. É uma grande utopia no papel, assinada com verbas, né? Tem que ter verba. Agora, ninguém quer saber da prática. Ninguém quer saber o mundo real lá fora do ensino. O que estão fazendo com os nossos alunos? A gente está sabendo. As nossas universidades estão caindo aos pedaços. Teve a Universidade do Rio de Janeiro que foi fechada porque o prédio está com risco de desabar. Professores ganhando mal. Tudo bem. Agora, os professores sempre, ao longo desses últimos 30 anos, apoiaram os sindicatos, apoiaram o PT, apoiaram a revolução. Agora, porque está começando a bater no bolso deles, eles estão tentando cooptar os alunos para legitimar a greve deles. Então, a coisa tá muito conturbada, muito conturbada. E principalmente na área da informação, ensino e mídia, e aí eu falo jornal, TV, editora, cinema, isso aí está tudo dominado pela esquerda. É só propaganda socialista, esquerdista, direitos humanos, é só aquilo que é a agenda desse grupo partidário de esquerda que quer transformar o Brasil na República Socialista do Brasil. E então nós temos aqui novamente o Jefferson. Então não acha que já está na hora do povo solicitar intervenção militar urgente? Mas tá aí um detalhe importante. Dá o gancho, dá pra gente continuar o raciocínio. Como é que nós vamos fazer para o povo aceitar, se conscientizar, ter conhecimento suficiente para sair de casa, ir para a rua numa manifestação popular legítima, não essas micaretas fora de época aí, e nem evento social de domingo de manhã, pedindo intervenção? De que maneira? Depois de uma sociedade construída e doutrinada por 30 anos. Eles trabalharam 30 anos para deixar a sociedade nessa alienação. E nós fazem 6 meses que nós estamos aqui se debatendo que nem barata tonta. Aonde nós temos aí um grupo consciente que vem de alguma forma fazendo um trabalho de conscientização, de desmistificação das mentiras feitas pela esquerda relativo ao período
do regime democrático militar, né? E que tu fala em intervenção, todo mundo se assusta porque acha, ditadura não. Por quê? Porque não conhecem a história, compraram uma verdade mentirosa, né? As pessoas não têm noção da legalidade da intervenção. Então, eles trabalharam 30 anos para deixar a sociedade alienada e digamos, presa a eles, né? Dependentes deles, do jogo, da estrutura que eles montaram. E nós vamos ter que fazer o trabalho inverso. Só que esse trabalho é lento, gradual, árduo, porque não adianta tu falar uma vez, tu tem que falar 2, 10, 50, 500. Celso, eu faço esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá? Todas as quartas-feiras, eu venho fazendo esse trabalho de informar, de trazer informação, de responder perguntas, de esclarecer, fazem 10 anos. 10 anos. É rádio, é blog, é internet, é hangout, é e-mail, todas as ferramentas que eu sempre dispus até hoje para informar, para desmistificar e para esclarecer, eu usei. Como é que eu me sinto hoje? Olha, eu pelo menos a minha parte como cidadão e um profissional do ensino, eu cumpri, eu tenho a minha consciência tranquila. Tá? Mas ao mesmo tempo eu vejo como esse trabalho de desdoutrinar 30 anos de atuação da esquerda é um trabalho longo, árduo e numa velocidade que não adianta. Quanto mais forte é a doutrina, mais tempo se demora. E não adianta. As pessoas, enquanto elas precisam abrir a mente, não adianta a gente falar se elas não quiserem ouvir. E não adianta elas ouvir se elas não quiserem entender. É um reloginho, né? É uma engrenagem colada na outra. Agora, não tem outra saída. A nossa saída, a nossa função como cidadão para combater esse estado de coisas é, primeiro, se informar. Depois que a gente conseguir criar, cada pessoa criar o mínimo de consciência política, de conhecimento essencial para poder se postar e participar do cenário, é aquele trabalho de formiguinha, do boca a boca, que tem que se multiplicar hoje com a nossa urgência numa velocidade astronômica. O problema é tu conseguir multiplicar essa informação. Que se tu pegar um cara que simplesmente chega e diz para ti, eu não acredito, nós não temos socialismo, coisa nenhuma, a coisa está muito boa, e corta essa corrente, tu tem que começar tudo zero de novo. Então, mas não tem outra saída. Não existe fórmula mágica, senão pela informação. Sair dessa manipulação e dessa doutrinação. Doutrinação do Estado e da manipulação e desinformação dos oportunistas de plantão, como a gente vem vendo aí nos últimos meses nas redes sociais, os Marcelo Reis da vida, os Renatos Tamayo da vida, e toda essa turma aí que tenta de alguma forma se postar como herói, mas são os oportunistas de plantão que estão mais pensando no seu momento, né? Vamos tirar um lucro disso tudo, e depois eles vão sumir, né? Vão deixar todo mundo com o pincel na mão, né? Então, para a gente sair dessa teia, é buscar informação, é estudar, não tem outro jeito. Eu não estou aqui falando isso com tanta veemência, com tanta convicção, se eu não tivesse, nos últimos 30 anos, pesquisado, lido, acompanhado, discutido, refletido. E a gente não consegue aprender, não consegue criar uma consciência política sem um pouco de dedicação, um pouco de estudo. Tem que ter tempo. Se o pessoal tem tempo para ir para a academia malhar, que tire um tempo também para ler, para estudar e para se informar. Não tem outra saída. Aproveitando então, não ter outra saída, nós também estamos aqui quase de saída, fechando mais um programa. Gostaria das suas considerações finais para a noite de hoje, professor. Olha, Celso, nas últimas 4 semanas, que a gente vem aqui promovendo essas 2 horinhas aí de interatividade, de informação, de esclarecimento, para mim, um grande prazer, uma grande satisfação, não também, óbvio, por estar aí na companhia do amigo, mas por
de repente a gente de uma forma indireta se aproximar da sociedade e tentar passar aquilo que a gente tem de melhor e que a sociedade precisa para poder conviver e poder lutar nesse cenário conturbado que a gente está, que é a informação. Então, para mim é uma grande satisfação. Cada quarta-feira a gente está aí recebendo as perguntas, esclarecendo, batendo esse papo pessoal e, obviamente, com o amigo também, né? Sempre à disposição aí quando for solicitado. Eu já estou a minha agenda até o fim do ano já está, todas as quarta-feiras ocupado. Que assim seja. Então, Marlon, mais uma vez obrigado. Em breve aí, Grande quem abraço. sabe a gente tenha mais novidades também, né? Outros participantes aqui para interagir. E gostaria que levasse para sua esposa, né? Como ela é advogada e trabalha forte aí, né? Onde ela estava mesmo? Ela estava no? Hoje ela estava no TST, Isso. no Tribunal Superior do Trabalho, e à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Sobre esse embate que nós temos quase que vencido de Anvisa e Polícia Federal contra as importações, o que nós podemos fazer? Porque o povo também só aceita, né? Reclama, mas não faz nada. Será que não tem o que fazer? Deixo isso para a gente discutir num próximo momento. Esperamos que outros amigos aí engrossem esse nosso time, né, Celso? Sempre bom ter mais gente aí para enriquecer o nosso bate-papo, né, e trazer uma visão diferente aí, mesmo que periodicamente, né, esporadicamente, é sempre bom receber mais alguém aí para a gente trocar uma ideia. Com certeza. Grande abraço aos ouvintes, um bom restante de semana e até a próxima quarta. Um abraço, obrigado. É isso, amigos, mais uma noite de informação. Obviamente, todas as informações têm várias formas de interpretar, tem os lados, né? O lado de cima, o lado de baixo, o lado de dentro, de fora, da esquerda, da direita. Espero que, sinceramente, a gente possa estar contribuindo com algo que possa fazer a diferença no cenário caótico que estamos vivendo. Para mim, não é só agora, né? Particularmente quem já tem acompanhado os meus programas, eu falo relacionado à política muito pouco, mas para mim nenhum lado serve, né? A minha forma de ver a política é outra, mas dentro do momento atual, dessa política que nós estamos vivendo há algumas décadas, algo precisa ser feito, e tenho certeza que muitas das informações que estão sendo trazidas aqui está dando a luz para que a gente possa mudar. Obrigado e até o próximo programa. Amanhã, quinta-feira, com Ivandélio Sanctus.